gente se dá conta que Deus está no meio disso tudo. Estas centenas de pequenas vocações por dia. Tudo que a gente faz na vida, no fundo, é resposta a um chamado, ou não? O Vicente saiu daqui e foi buscar Marlene, a esposa dele. Foi um chamado, não foi? E não pôde estar aqui, porque ele teve que ir lá. Então, tem muitas coisas, a cada momento, nós somos chamados para alguma coisa. E em casa, a mãe não é que é chamada o tempo todo, não tem nem tempo para si, né? Quando tem um filho, e quando tem 7, como lá em casa, tudo que só tinha uma fila só. Não tem tempo para nada. É uma resposta contínua às chamadas que vêm. Né? Esta vocação ocupa a vida 24 horas por dia, ou não? Esta é a vocação básica. Vocês não acham que esta é básica? Que se esta não for cumprida, o resto, se a gente não atende a esta vocação, todo o resto é peruca em cima de careca. Não faz nascer cabelo. O que importa é que seja algo que tenha a ver com o fundamento da vida. E esta vocação pode vir de dentro, pode vir de fora. Às vezes, vem de fora. Alguém bate na porta, se abre, é um pobre. Atende. Né? Aí você dá dinheiro. À noite, o marido vem e diz, eu dei, não devia ter dado, aquele é preguiçoso. Né? Não tem disso? Aí você, mas eu achava que naquele momento tinha que dar. É assim, dá pequenos conflitos em torno da resposta que você vai dando. Não, nem sempre é claro. Às vezes vem também de dentro. Eu sinto que sou chamado para fazer isso. Não tem? E aí tem pessoas que vão lá com o vigário e dizem assim, olha, se o senhor precisar, eu gosto de visitar doente. Outro diz, eu sinto-me chamado para fazer uma irmã de adoração do Santíssimo Sacramento. Eu estou pronto para recolher o dízimo na paróquia. O outro entra num sindicato que sente chamada para isso. Então, uma às vezes vem de dentro, às vezes vem de fora. Geralmente vem dos dois lados, sabe? De dentro e de fora. A semente que está dentro da gente, da vocação, é como uma semente que está dentro da terra. Dentro de cada um de nós tem uma semente de Deus, o nome. E tem que crescer. Semente que está dentro da terra, como é que cresce? Dando água e sol, não é verdade? Cuidando. Aí pouco a pouco cresce. A chuva do amor e às vezes as dificuldades da vida, a chuva, tudo isso faz crescer o que está dentro da gente e vai aparecendo o que Deus pede de nós, através da nossa fidelidade. Semente de alface é rápido ou não? Semente de jacarandá leva tempo. A vocação dentro de nós não é alface, não, é jacarandá. Ocupa o tempo todo, vai ter que cuidar dessa semente até o fim da vida da gente. Até 10 horas depois da morte. O modo de dizer, essa é a vocação básica. Nasce, e tem outra coisa, a semente não cresce só, ninguém nasce sozinho, não é verdade? Tem pai e tem mãe. Uma vez um cearense, filósofo do fundo do sertão, que nunca andou em escola, mas que tem a filosofia da vida, disse para mim assim, esta frase: eu não sou pessoa não, sou pedaço de pessoa. A pessoa é a comunidade. E quanto mais vivo em comunidade, mais pessoa eu fico. Não é bonito? Eu não sou pessoa não, sou pedaço de pessoa. Pessoa é a comunidade. E quanto mais eu vivo em comunidade, mais pessoa eu fico. Acho que é a experiência de todos nós, ou não? Que sozinho ninguém cresce. Tem pai, tem mãe. E às vezes, aí é que vem a importância da família, não é verdade? E a gente fazer crescer as pessoas em comunidade. Seja na ordem terceira do carro, seja na família, seja na paróquia, seja na comunidade de base. Sem comunidade a gente não consegue ser o que a gente é. E assim a gente vai andando pela vida e chega um momento que fica claro para você. Aí você diz, eu acho que eu sei, vou casar com ele. Né?
criou, ou diz, eu nasci para isso. Né? No tempo da Bíblia, Jeremias dizia assim, antes que te conhecesse, no seio materno eu te chamei. Lembra? Mesma coisa disse de João Batista ontem. Nós usamos palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Acho que eu nasci para isso. E a gente clareia a vida e a gente vai caminhando. E agora, qual é a raiz desta vocação nossa? Vicente pode entrar, traga a Marlene também, viu? A raiz desta vocação, eu vou ler 2 textos. E para onde está expressa a raiz da nossa vocação, lá do Êxodo. Todos conhecem esse texto. Aí vocês, enquanto eu for lendo, vocês procurem saber como é que esse texto é a raiz da nossa vocação. Olha só, eu vou lendo. É do livro do Êxodo, finzinho do capítulo 2. Diz assim: muito tempo depois, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam sob o peso da escravidão e gritaram, e do fundo da escravidão o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu as queixas deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu a condição dos filhos de Israel e levou em consideração. É um texto, eu vou ler mais um. No fundo é a mesma coisa, por palavras diferentes. Javé disse a Moisés, eu vi muito bem a miséria do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra os seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, por isso eu desci para libertá-lo do poder dos egípcios, para fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil, espaçosa, onde corre leite e mel. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu estou vendo a opressão com que os egípcios os atormentam. Por isso, vá, eu envio você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Sabe esse texto que diz que não somos nós que fomos os primeiros a ter vocação. Deus também tem vocação, sabia? Deus tem vocação. Sabe qual é a vocação de Deus? O grito do povo. Não é verdade? O povo gritou, chamou. E de repente, Deus se lembrou. Deus tem vocação. A vocação de Deus é o grito do povo, é o nosso grito. Então veja os 7 passos de como Deus responde à vocação dele. É um pouco para dizer como também nós temos que responder à nossa vocação. Primeira coisa, Deus ouve. Ouvir o clamor. Tem tanta coisa que fala, procurar ouvir. Deus escutou o clamor. Primeira coisa. Segunda coisa, ele, quando ouviu, ele se lembrou da aliança, não foi? Quantas vezes não acontece, alguém bate na porta, te conta uma história, e aí você se lembra de alguma coisa que aconteceu com você. Puxa, é mesmo. E esta lembrança te ajuda a entender melhor o que está acontecendo. Que no passado aconteceu, a lembrança, a memória. A memória te ajuda a perceber melhor o que está acontecendo aqui. Deus se lembrou da aliança. O que ele fez? Ele diz assim, ele viu a miséria, viu, analisou, percebeu, não está certo. Conhecer o que está passando. A gente também hoje conhece muita miséria do Brasil, não? Tem muita miséria ao lado da porta da gente. Mas não vê só, ele também conhece. Na Bíblia, ver é uma coisa, conhecer a outra. Tem muita gente que vê, mas não conhece. Quem nunca entrou na casa de um desempregado não sabe o que é passar fome, não é verdade? Entendeu, né? Quer dizer, quem vive em apartamento totalmente fechado, nunca vê pobre.
Você pode até, tem, por exemplo, uma vez, El Salvador, na América Central, lá para comemorar os 500 anos de Cabral, Colombo veio ao Brasil para celebrar. Ele desapropriou uma porção de favelas, não, de casas. Tirou o povo, botou em favelas. E botou lá como é que chama aquele que solta a luz? Um farol imenso, imenso. E tirou o povo, botou em favela. Depois ele organizou Salvador de tal maneira que você, como turista, nunca pode visitar sem ver um pobre. Diz que país bonito. Mas vai ver aquele pobre. Então, uma vez eu estive lá num encontro e nós passamos por esses lugares onde estava o pessoal tirado dos lugares onde eles viviam antes. E quem todo mundo vê, este fulano que passa lá é americano. Né? E eu lia nos olhos do povo a raiva que eles tinham. Porque a gente era um estrangeiro que passava lá, e aquele povo, eu não me senti bem, porque a gente no fundo passa como turista no meio dos pobres. Não é bom. Mas ao menos sente o que foi feito a esse povo, esta injustiça para fazer um monumento grande, jogou um povo fora. Pega a situação do Brasil. Eu vim para o Brasil, na Holanda, em 1949, já faz tempo, né? Naquele tempo, 1950, 80% do Brasil vivia na roça. O último recenseamento, 2012, 10, 84% vive em cidade grande. Em 50 anos, mudou o rosto do Brasil, não mudou? Nunca teve mudança tão grande. O que isso traz consigo? Então, conhecer isto de perto. Deus conhece. Depois que ele conheceu, desceu. Diz, eu desci. É o quinto passo. E esta mudança, antes Deus estava na ponta da pirâmide do faraó. E na ponta do pirâmide, embaixo de Deus estava o faraó. Debaixo do faraó, o escalão dos ministros. E lá embaixo o povão. E para poder falar com Deus, vocês lembram, antigamente tinha o telefone, você tinha que virar e dizer, telefonista, posso falar com o fulano? Não era assim? Então, não tinha DDD. Para poder chegar ao outro, eu tinha que recorrer a telefonista. A telefonista, na época do faraó, era o faraó. Se quer falar com Deus, passa por mim, viu? Eu tenho o controle de chegar a Deus. Se quer... Então o povo lá embaixo gritava, o faraó dizia, grita não, porque senão você não chega até Deus. Eu tenho o controle. Com a história de Israel começou o DDD direto, sabe? O povo gritou até Deus, Deus atendeu e Deus desceu. Antes estava lá em cima, agora ele está lá embaixo, junto do povo. Mudou tudo. Deus agora não está mais lá em cima, está junto do povo, desceu. Esta mudança. Desceu, e quando eu estava lá embaixo, ele viu, tem que fazer alguma coisa. Isso não pode continuar. Então, esse povo tem que levar para uma outra terra espaçosa, onde corre leite e mel. E aí, o que Deus fez? Chamou Moisés. O que Moisés fez? Chamou Araão. O que Araão fez? Chamou os outros. O que os outros fizeram? Chamaram a nós. Entende? Nossa vocação tem a raiz em Deus. Deus quer ser fiel à vocação dele, e por isso chamou Moisés. Chama a nós, para nós ajudar a Deus, para que Deus, através de nós, possa atender a vocação dele. Mesmo quando o menino chama em casa, mãe, eu estou ajudando Deus. Quando o pobre bate na porta, eu respondo, eu estou ajudando a ele. Deu para entender?
a raiz da nossa vocação vem de Deus, da vontade que Deus tem de atender ao chamado que lhe vem do povo que grita hoje a Deus. As orações todas que são feitas no mundo inteiro até Deus, para Deus ajudar. E Deus chama Moisés, chama Arão, chama todos nós. Estes chamados constantes chama para ser carmelita, chama para ser irmã, chama para casar, chama para fazer este ou aquele emprego. Tudo que nós fazemos é para que, através de nós, Deus possa fazer com que a vida da gente seja a vida de gente. A raiz da nossa vocação é Deus quer realizar a vocação dele. Deus quase que está pedindo ajuda. Como Jesus chegou com a samaritana que está aí debaixo da escada. E o mais bonito que Jesus fez, sabe o que foi? Me dar de beber. Coisa mais bonita que você tem para ajudar uma pessoa, primeiro é mostrar-se dependente. Precisa de você. Se Jesus tivesse chegado ensinando, mas ele chegou, estou precisando da Senhora. Um homem pedir ajuda de uma mulher naquela época era inverter as atitudes. Então, esta atitude de Jesus revela uma sensibilidade muito grande. Me dá de beber. E ela não queria, não. Quem é que eu? Como é que o senhor pode? Então, isso é tão bonito, esse jeito de Jesus de fazer-se depender do outro, para que o outro possa dar a ele a oportunidade de fazer um gesto bom. Então, Deus chamou Moisés, e a Moisés chamou Arão, chamou Zacarias ontem, e Zacarias chamou Isabel, não foi? Chamou Maria, e Maria foi falar com José, e José aceitou, o anjo o ajudou, e chamou a todos nós. Então, a única certeza, então Deus chama. E aí você diz, bom, se é chamada de Deus, qual é a certeza que Ele me dá? Deus chamou Moisés, Deus deu dinheiro para Moisés, para ele realizar a vocação? Deus não. Deu cheque assinado? Também não. Mudou o caráter de Moisés? Também não. Deu certeza total? Também não. Apenas dá uma certeza. Sabe qual é? Estou com você. Vai. Vai, estou com você. Que Moisés, quem sou eu? Né? Diz, vai, estou com você. Esta é a única certeza que Deus nos dá. E é a certeza maior que a Bíblia nos quer dar. Eu estou com você. Na missa, o padre diz assim, o Senhor esteja convosco. Não tem resposta? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Esta resposta é o centro da nossa fé. Ele está no meio de nós. E cada vez que a gente responde, deixa penetrar. Porque com esta certeza eu saio da missa e vou. Ele está comigo em tudo que eu tenho que fazer. Até Jesus não duvidou disto quando ele estava na cruz e dizia, meu Deus, por que me abandonaste? Lembra? Parece que Deus não estava. Era o sentimento que ele tinha. Mas a fé dizia, mesmo eu sentir a ausência, eu sei que Ele está comigo. Uma vez um menino pegou o ônibus junto com o pai, no ônibus foi de dia, no começo da noite, estava claro. E o menino sentou ao lado do pai e pegou no sono. Quando foi meia-noite, o menino acorda. Tudo escuro, barulheira danada, começa a chorar. E sabe o que o pai fez? Lembra aquelas luzinhas que tem no ônibus? Acendeu a luzinha, viu a cara do pai, fechou, estava tranquilo. Entendeu? Viu a cara do pai, pronto. Dormiu de novo. Assim, às vezes, é conosco. Estamos no ônibus da vida, muito barulheira, parece que Deus está ausente. Dê uma paradinha, pense, Ele está comigo para realizar a vocação. Eu escrevi aqui, já também está na hora, já passa, umas frases. A pergunta, sabe qual é? É esta. Como eu vivo a minha vocação? Esta é a pergunta simples. Estaria pensando hoje, esta vocação básica,
de ser eu mesmo, de eu levar a minha vida como resposta às muitas vocações que vêm até mim. Esta, como vivo a minha vocação. Depois tem um texto lá, como vivo a minha vocação no dia a dia. Tem um texto que está lá de Isaías. Eu leio só um trechinho desse, porque é o texto que Jesus deve ter lido muitas vezes na vida dele, porque é o retrato de Jesus, é o autorretrato de Jesus. Assim Jesus ia descobrindo a vocação do Pai na vida dele. Eu leio para vocês um trechinho. O Senhor Javé me deu a capacidade de falar como discípulo, para que eu saiba ajudar o desanimado com uma palavra de coragem. Toda manhã Ele faz meus ouvidos ficar atentos para que eu possa ouvir como discípulo. Toda manhã Ele abre meu ouvido para que eu possa escutar como discípulo. E a preocupação dele, deste servo, é da época do cativeiro. É encontrar uma palavra de coragem para quem está desanimado. Isto que Jesus fez na vida dele. E este é o... Porque fala do servo, e Jesus diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. Porque no tempo de Jesus, a esperança oficial do Messias era ser o Messias glorioso. Os pobres esperavam o Messias servo. Os pobres. O que Nossa Senhora disse para o anjo, quando o anjo perguntou se ela queria ser a mãe do Messias? Vocês lembram a resposta? Eis aqui, a serva dos... Aprendeu da mãe dele, sabe? Ser servo. Na vida a gente vive não para ser servido, é para servir. E Jesus, isto ele tiraram do Antigo Testamento, de Isaías. E toda manhã ele diz, toda manhã ele me faz meu ouvido ficar atento. Toda manhã ele tirava um tempinho para pensar, refletir a palavra de Deus. Naquele tempo não tinha Bíblia não, sabe? Que a Bíblia estava na fábrica. Não existia. Mas a palavra está na vida. Então Jesus reza a vida, pensa nas coisas, as noites que ele passava em oração no escuro, não tinha Bíblia, mas tinha a vida, tinha as pessoas, tinha os pobres, tinha todos esses pedidos que constantemente vinham até ele. O que é que eu faço? Às vezes vinha o Satanás e dizia, transforma pedra em pão. Aí eu falo a Satanás, não é isso que eu quero é servir. Então este é o texto de Isaías. E o Salmo é o Salmo 146. Quem tem a Bíblia da Ave Maria é o Salmo 145. Hoje de manhã eu descobri durante a oração, nós rezamos esse Salmo, sabe? Esse Salmo está aqui. E sabe que este Salmo tem as 8 bem-aventuranças do Antigo Testamento? A gente sabe que tem as 8 bem-aventuranças de Jesus, né? Mas aqui tem as 8 bem-aventuranças do Antigo Testamento. Ele quer louvar o Senhor. Vocês conhecem? Quero louvar o Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor. Lembra? Depois, primeiro, Deus é o Criador do mundo inteiro. Depois vem as 8 bem-aventuranças. Deus, como é que Deus responde à vocação dele? De que maneira? Diz assim: primeiro, faz justiça aos oprimidos. Dá pão para quem tem fome. 3. Abre o olho do cego. 4. Ampara o órfão e a viúva. 5. Liberta os cativos. 6. Ama os justos. 7. Promove... E não... Engraçado. São 8 agora que estão 7. Desculpa, tem que conferir, né? Mas já achei aqui, o salmo está aqui. Ó, achei. Primeira coisa que ele faz justiça aos oprimidos, pão para os famintos, libertação para os prisioneiros, abre os olhos dos cegos, endireita os encurvados,
ama os justos, protege os estrangeiros e sustenta o órfão e a viúva. 8 bem-aventuranças, a maneira como Deus responde à vocação dele. É o Criador do mundo que faz isso. E ele pede para nós imitar a ele. Este é o salmo para a gente ir meditando durante o dia. E o santo e a santa, para a gente imitar, está um casal que eu botei aí, né? Sara e